Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos entrando, aguardando todo mundo que está entrando. Também estava aqui terminando o meu mapa mental de hoje. Vocês sabem que eu adoro fazer mapa mental, e eu acho que isso é uma forma da gente conseguir organizar as ideias, conseguir deixar tudo organizado e planejado, né? O que a gente precisa fazer. Então, eu uso muito essa estratégia. E eu também indicaria para vocês que usassem o mapa mental. Aliás, pensando nisso, vou programar aqui uma live para a gente falar sobre mapa mental, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu espero que quem estiver entrando, então, por favor, me falem se estão me ouvindo bem, se estão conseguindo ver direitinho, se está tudo em ordem por aqui. Qualquer coisa vocês vão me avisando, que a gente já tenta aí resolver antes de ficar ruim, né? Então vamos lá, gente. Boa noite a todos. Eu sou Carla Geraldi, sou fonoaudióloga, trabalho principalmente com público infantil, atendo até pré-adolescentes e trabalho principalmente com desenvolvimento de fala e linguagem, com os transtornos de fala e linguagem, também atendo transtornos do processamento auditivo central e também os transtornos de aprendizagem em geral, as dificuldades de alfabetização. Então, é nessas áreas que eu me especializo, estudo bastante e tento sempre fazer o meu melhor, ajudando os meus pacientes. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, que é a nossa primeira consulta. Quando a gente fala na primeira consulta, eu tenho certeza que muita gente fica muito preocupado, muito nervoso, inseguro, como que vai lidar com essa primeira situação com o paciente, né? Com essa primeira consulta, com os pais, com os familiares que estão ali. E eu vim aqui para a gente poder desmistificar isso um pouquinho, deixar vocês mais seguros, mais tranquilos, mais confiantes que vocês vão fazer um bom trabalho nessa primeira consulta e que isso, inclusive, vai reforçar para que esse paciente continue com você, né? Para que ele permaneça fazendo o tratamento, que ele tope fechar com você esse tratamento e que vocês possam caminhar juntos. Então, é por esse motivo que eu quero aqui hoje falar sobre a primeira consulta. Meu Deus, eu estou vendo uma pessoa aqui, Alessandra, Lelê. Que bom te ver aqui. Dar um aceninho aqui para a Alessandra, minha colega de faculdade, que hoje está aqui me vendo pelo Instagram. Muito bom ter você aqui, viu? Bom, gente, então vamos lá. O que eu ouço os fonoaudiólogos que estão menos experientes, né? Vamos dizer aqui, e ficam com essa ansiedade maior na hora de uma primeira consulta, né? Não sabe exatamente como lidar com esta situação, fica um pouco inseguro, se vai mostrar para os pais, se vai conseguir mostrar para esses pais, ou para esse cliente que está ali, que não seja eu. Particularmente atendo crianças, mas se você não atende só crianças, às vezes é uma preocupação a imagem que a gente vai passar nessa primeira consulta, o quanto de autoridade a gente vai conseguir passar nessa consulta, né, para que a gente feche esse tratamento, que a gente dê continuidade ao processo de terapia. Então, a gente fica, às vezes, muito ansioso para essa primeira consulta. Mas o que eu quero aqui, assim, como eu já me senti assim, e eu sei o quanto é difícil para a gente estar nesse papel aqui desse lado da mesa, olhando as pessoas que estão do outro lado da mesa, e que a gente quer fazer o nosso melhor, e que a gente quer a oportunidade de
pôr a mão na massa, de mostrar o nosso trabalho. Então, porque eu já passei por isso que eu quero hoje aqui com vocês mostrar isso, né? Como é que isso pode se tornar mais leve, como que isso pode se tornar mais prazeroso para todos os envolvidos, né? Tanto para nós, profissionais nessa hora, como também para os pais que foram ali. Então, vamos lá. Vou falar aqui para vocês o que eu faço, tá? Não é uma posição exclusiva. Não quero dizer com isso que vocês tenham que seguir dessa mesma forma, mas é o que eu faço, o que dá certo comigo, o que me faz ter uma conexão com os pais já logo nessa primeira consulta, tá? Então, vamos pensar que esses pais chegaram até você, não sei qual o meio que vocês utilizam para marcar a consulta, mas eu, no meu caso, os pacientes falam diretamente comigo, né? Ou os pais do paciente falam diretamente comigo. E eu já nessa oportunidade, já do primeiro contato, eu já consigo saber para quem é a consulta, como que essa criança se encontra, qual a idade dela, né? Então, eu já tenho algumas informações. Eu tenho algumas lives aqui que eu já até falei para vocês sobre esse primeiro contato. Então, quem quiser depois pode dar uma olhadinha ou me escreve aqui que eu também ajudo vocês a pensar sobre esse primeiro contato, tá? Mas acho que o que é importante falar é que, assim, eles chegaram ali, eles já não são totalmente desconhecidos para mim, tá bom? Então, eu já sei quem eu estou esperando, que é uma criança, que é um menino, que é uma menina, que ele está com uma dificuldade em tal área, que ele, enfim, eu já tenho alguns dados sobre ele, tá bom? Tendo esses dados, eu vou, primeira coisa, sentei ali com os pais e vou deixar a criança brincando. Então, uma coisa já importante que vocês perceberam aqui. Sempre na minha primeira consulta, eu peço que a criança esteja junto. Eu nunca atendo só os pais. Porque eu não vou dar esse meu primeiro olhar para a criança. Porque a criança às vezes fica envergonhada, ela tem medo do que vai acontecer lá. Por mais que eu fale para os pais, não diga que ele está indo ao médico, a uma médica, porque eles têm medo, né, do que vai acontecer. Então, primeiro que eles já chegam na minha sala, eu tenho muitos brinquedos, ela é toda já preparada para atender crianças, na faixa etária, né, de crianças. Então, elas já se sentem mais à vontade. Isso já dá uma certa relaxada nesse começo aí. Mas mesmo assim, eu não vou dar atenção para a criança nessa hora. Então, os pais sentam ali na minha frente, eu dou um brinquedo para a criança brincar, pergunto, obviamente vou interagir ali com ela, né? Pergunto do que ela gosta, se é de carrinho, se é de boneco, se é super-herói, se é massinha, enfim. E aí eu vou, então, dou aquele brinquedo para ela e falo assim, olha, você pode agora ficar aqui brincando, porque eu vou conversar com o papai e com a mamãe. E lá eu fico, então, sentada, converso com os responsáveis, né, por essa criança, e eu já vou direcionando essa conversa, pedindo para que eles me contem, primeira coisa, o que é que trouxe eles ali no consultório. Então, eu vou ouvir a queixa, né, o que te trouxe aqui, e conforme esses pais vão colocando, eu vou, então, abrindo as minhas perguntas, para que eu possa colher o máximo de informações importantes ali naquele momento. Então, eu vou perguntar, eu até coloquei numas caixinhas de perguntas que eu pus nos stories, perguntando se vocês fazem uma anamnese com roteiro, se vocês vão perguntando tudo ali que está nessa anamnese. Eu, particularmente, não faço isso, tá? Nada contra se você quiser fazer, se você, até para se sentir mais seguro, quer ter o roteiro ali de algumas perguntas, só tome cuidado para que essas perguntas não sejam aquelas básicas que a gente recebe em faculdade, né, que tem ali muita informação que você não sabe nem o que fazer com aquilo depois.
Então, para mim, nessa primeira consulta, o que vai ser mais importante eu perguntar? A queixa, né? O que trouxe essa pessoa até mim. Eu pergunto, como que essa queixa, como que esse problema está impactando o dia a dia, não só da criança, como da família, não só da criança, da família, como também das situações sociais, da escola, se no caso ela vai na escola, né? Então, como que isso impacta o dia a dia da criança e de todos que estão à volta dela? Muitas vezes, pelo meu público de atendimento, os pais falam assim, não, em casa, ok, porque a gente entende tudo que ela fala. O problema é quando está fora, né, com amigos, o problema é quando está na escola. Dependendo do tempo de escola, até a escola mesmo, os professores já estão muito acostumados e já entendem muito a criança. São mais em situações onde ela não tem tanta exposição no dia a dia é que a gente observa mais as dificuldades. Mas, às vezes, a própria família que eu digo assim, né? Os avós, os primos, os tios têm dificuldade de compreender. E aí, eles trazem essa queixa, e aqui, para mim, gente, já é o segredo. É o que eu vou me ater para poder levar minha conversa adiante com esses pais. Tudo vai girar em torno desta questão, dessa dor, dessa dificuldade que eles me trouxeram. Porque se eles se sentirem acolhidos nessa primeira consulta em relação a essa queixa, a este problema, né, que eles trouxeram para mim, eles vão se sentir amparados. Eles vão sentir que alguém ali deu ouvido para eles e que essa pessoa está muito empenhada em ajudá-los. Porque se eu passo pela queixa e começo a fazer as perguntas de praxe, ah, tá bom, então está com dificuldade, não fala, ninguém entende, troca muito, tá bom. E eu já começo a falar assim, então tá, como foi sua gestação? E com quantas semanas ele nasceu? E ele mamou? Não mamou? E teve alguma intercorrência? Ele ficou doente, a mãe conta. Ele ficou doente, não sei o que. Tá. E como é que foi? Ele tomou isso, aquilo, e a gente não sabe nem por quê. Aquela medicação, o que que tem a dizer? Então, não estou dizendo que isso não é importante. Isto é importante. Mas talvez você possa colher detalhes depois, em próximos encontros que você vai ter. Este encontro, deixa ele reservado para você dar muito mais atenção para aquela dificuldade que os pais trouxeram, tá? Então, você vai perguntar, te contou do problema que eles estão passando, da dificuldade, o que está acontecendo no dia a dia, de maior impacto de dificuldade. Aí eu vou pedir para esses pais me contarem, então, como é a rotina da criança. Então, eu vou falar, ok, então agora você vai me contar como que é um dia da criança desde que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Que hora ela acorda? O que que ela faz quando acorda? Toma café? Não toma café? É uma mamadeira? Depois que tomou café, o que que ela faz? Vai brincar? Ou vai para a escola? Qual que é a rotina? Hora do almoço? Hora do jantar? Hora do banho? Aí eu pergunto, quem dá o banho? Ela tem momento da brincadeira em casa? Ah, não, ela fica na escola o dia inteiro. Tá, como é que é essa rotina lá na escola? Eu vou procurar entender. Os pais sabem, né, o que acontece ali na escola quando a criança é muito pequena. Então, de manhã eles chegam, se tem o soninho da manhã, se tem o soninho da tarde, se a refeição é feita lá pela escola, a escola que fornece, o que que a criança come, o que que ela gosta de comer, o que que ela gosta de brincar, se ela tem brinquedos preferidos, se ela tem manias, como que é o sono dela, se ela dorme bem, se ela ainda usa fralda, se não usa, se faz xixi na cama, se dorme no quarto ou se tem que dormir com os pais.
Então, são detalhes do dia a dia de hoje da criança que eu me preocupo, tá? Então, se ela se alimenta bem, como que é esse tipo de alimentação? Ou não se alimenta bem, então o que que vocês dão no lugar da comida? Né? Então, a gente vai entendendo nessa dinâmica como é que a família funciona com a criança. Se eles são muito permissivos em aceitar que ela não quer comer e tudo bem, já dá uma mamadeira. Se eles são permissivos em relação ao dormir com os pais, enfim, a gente já vai notando como que essa dinâmica acontece e aonde a gente vai poder depois intervir, que é o principal, tá? Então, essas perguntas em relação à rotina é muito para a gente entender de que forma que nós vamos poder intervir modificando algumas coisas da rotina para ter um impacto que modifique essa estrutura, né? Que a gente possa ter sucesso na nossa intervenção. Então, eu perguntei ali sobre a rotina da criança, muito importante que eu pergunte, vocês têm tempo no dia para brincar com a criança? Não, ela brinca com o quê? Ela brinca com o brinquedo dela sozinha? Ou ela brinca com o irmão? Os pais nunca estão por perto para brincar junto? Se durante a semana não conseguem, por questões de horário, né, dificuldade de trabalho, enfim, como é a rotina no final de semana, então, com a família? Também é uma coisa bem importante da gente perguntar. São mais de sair, são mais de ficar em casa. Nesse momento, então, brincam com as crianças, interagem, levam as crianças até a cozinha para participar de uma, né, de uma dinâmica ali de fazer a refeição. Enfim, então a gente vai perguntando como é que acontece isso aos finais de semana. Se ela tem oportunidade de estar com outras crianças, né, que sejam ali ou da vizinhança, ou os primos, ou se é só na escola esse contato, mas é importante que a gente vá verificando como é que a criança tem as chances de interação no dia a dia dela, tá bom? Bom, então depois que a gente perguntou essas questões da rotina, da criança e da família, nós vamos perguntar sobre o neurodesenvolvimento. Então, nós vamos perguntar como que é, e aí, de novo, tá? Vem a questão assim, então eu vou perguntar com quantos anos ela andou, com quantos anos sentou, com quantos anos tirou fralda, se chupou uma madeira, chupeta. Então, se a criança não tiver mais nesta fase, não é isso que eu vou me preocupar agora. Eu vou me preocupar em fazer perguntas de novo em relação ao neurodesenvolvimento, mas do momento que ela está. Então, eu vou perguntar para os pais, como que é a autonomia, a independência dessa criança no dia a dia? Como que é na hora do banho? A criança senta ali na água e a mãe já dá um banho ali sozinha, rapidinho, já lava, já tira, porque já está na hora de jantar, porque já tem outro compromisso, enfim. Ou ela consegue tomar banho sozinha, sozinha que eu digo assim, a mãe está ali por perto supervisionando, mas a criança é capaz, a mãe fala assim, vamos lavar o cabelo, a criança vai lá e tem esse movimento, a intenção, vamos lavar agora a barriga, vamos lavar embaixo do braço, vamos lavar o pé. Então, a criança come sozinha, então eu vou perguntando coisas assim que já vão me direcionando também para entender como é que esses pais estão enxergando essa criança. Se é uma criança muito dependente, se é uma criança, pelo contrário, que está sempre largada e faz tudo sozinha. Se é uma criança que eles enxergam que ainda não consegue, então a gente dá comida sim para ele. Mas por quê? Se você deixar ele não consegue sozinho, porque demora muito, aí fica enrolando, aí a comida fica fria, aí depois fala que não quer mais, aí o irmão já saiu da mesa e ele quer sair também. Então, às vezes, por conveniência, a gente vai entendendo que esses pais já dão a comida porque querem que aquela situação
acabe logo e de uma maneira que eles tenham a certeza que a criança se alimentou, né? E aí começa a vir, então, os nossos questionamentos e as nossas orientações. Será que a gente não poderia facilitar este momento? Então, por exemplo, colocar um horário. Olha, nesse período nós vamos comer. O irmão mais velho, se quiser sair, não vai sair enquanto o menor não terminar, porque é o momento da família, é o momento da gente comer junto, com tranquilidade, né? Então, a gente vai tentando colocar algumas modificações nessa rotina que façam diferença para aquilo que a gente está pensando, né, que possa ser um motivo de uma certa falta de estimulação por parte do ambiente. Nós não estamos julgando os pais, nós não estamos dizendo que eles estão errados, nós só estamos tendo a nossa percepção enquanto profissionais que talvez aquele ambiente, aquela forma da dinâmica do ambiente não está contribuindo e colaborando para que a criança se desenvolva nas suas potencialidades, todas elas, as quais forem, né? Então, é por isso que a gente precisa ter esse cuidado em colher essas informações e ver, assim, o que a gente pode modificar agora. Porque se essa mãe me traz muita coisa lá do passado, se eu começo, né? Olha, ele andou, ele demorou para andar, ele demorou para falar, de novo, tá? Não é que isso é importante. Ele chupou chupeta até tantos anos, ele chupou mamadeira até tantos anos, mas assim, agora, o que eu posso fazer agora para acolher essa dor dos pais? Tá? Então, eu vou ali ouvindo, vou entendendo que dentro de um desenvolvimento mais saudável ou de um ambiente mais propício para o desenvolvimento, talvez aquelas situações que eu vejo que estão acontecendo, né, no dia a dia da criança, não sejam as melhores. E aí é o momento, então, de eu intervir, né? Vamos pensar que esses pais chegaram até a gente nesse momento e eles estão ali abertos para ouvir, porque eles estão trazendo um problema. E a gente precisa, de alguma forma, responder a isso e não deixar eles assim, ó, então tá bom, obrigada por ter vindo hoje aqui na sessão, mas eu vou continuar te avaliando e assim, por enquanto eu não tenho o que te falar. Não posso dizer o porquê que ele não fala, não posso dizer o porquê que ele não aprende, não posso dizer o porquê que ele não lê, porquê que ele não escreve, enfim. Né? Então, percebe que fica muito vago para esses pais que foram lá com uma carga de emoção, de ansiedade, querendo uma resposta para o que está acontecendo, e se a gente não consegue, nessa primeira sessão, dar o mínimo que seja de uma resposta para esses pais, de uma contribuição, de como a gente pode modificar e melhorar essa rotina, essa dinâmica, os pais vão sair dali muito frustrados. Então, neste sentido, é que a gente vai fazer essas perguntas muito mais pensando nos acontecimentos da atualidade. Depois, com o tempo, esses pais vão voltar, né? Você vai marcar, você precisa, afinal de contas, avaliar melhor. E aí você vai colhendo outras informações que vão ser relevantes para você ir montando o seu quebra-cabeça. Mas agora, nesse momento, a gente já pode ajudar com algumas orientações que vão fazer diferença e que os pais vão se sentir que você se importou em dar alguma solução para aquele problema que eles estão vivendo no dia a dia. E não eles têm que esperar na semana seguinte, quando te encontrar de novo, ou talvez na outra, porque você ainda está avaliando, entende? Bom, então a gente está vendo essas questões, né? Perguntando do neurodesenvolvimento, a gente está perguntando, a gente vai perguntar: é uma criança muito agitada? É uma criança muito quietinha? Né? Então, pela dinâmica já que eles foram contando no dia a dia, a gente já vai percebendo. Aí, quando vocês estão brincando, como é que ele é? Ele aceita perder? Ele não aceita? Ele quer impor as regras dele? Ele aceita quando você dá as regras? Ou ele quer que sempre que seja feito da forma dele? Então, a gente já vai entendendo como essa criança funciona, tá bom? Bom, depois a gente vai, então, nessa linguagem, especificamente falando na fala, né?
E se é uma criança que não fala, a gente vai tentar entender como que é essa comunicação entre eles. A criança pode não falar, mas como ela se comunica. E isso para os pais também é bem legal, porque eles chegam falando assim, ele não fala, a gente não consegue conversar. Porque para os pais, a única forma de ter essa conversa, vamos dizer assim, é através da fala. E aí a gente mostra que não é, que eles podem perceber essa criança no comportamento, se ela tem a intenção de se comunicar, se ela tem momentos que ela consegue mostrar de alguma maneira as vontades dela, os desejos, ou então as negativas, né, os protestos dela, quando não quer, quando não gosta, aí não fala, mas como é que ele age nesse momento? Ah, ele fica bravo e sai chorando, ou então ele bate, ou então ele grita, né? Então, a gente vai entendendo como que é que a criança se comunica com a frustração, como a criança se comunica com a alegria, com a satisfação. E aí a gente vai orientando os pais e mostrando para eles, fala, vê como essas coisas acontecem. Oi, Sofia, tudo bem? A gente vai mostrando para esses pais que tem comunicação ali. Não da forma que eles esperam nesse momento, mas tem comunicação. E a gente começa a mostrar para esses pais que eles têm condições de entender isso como uma comunicação e continuar interagindo com essa criança, mesmo que ela não fale. Porque, às vezes, o fato de não falar faz com que esses pais também fiquem muito calados junto com essa criança. Então, ele não fala, eu também não respondo, e aí a gente acaba que não dá a chance, não dá o estímulo necessário, né, para que a criança vá se desenvolvendo. Então, é aí que a gente entra com o nosso conhecimento, com a nossa orientação, para mostrar para os pais que comunicação não é fala, né? Comunicação vai muito além da fala. E a gente vai entendendo como que essa criança é, por exemplo, ela compreende quando você pede para pegar um objeto? Eu estou querendo saber da compreensão, da linguagem dela, a parte compreensiva, né? Como que ela compreende as informações que chegam nela. Ela entende, ou então não, ela não dá atenção, ou então se ela está muito concentrada no que ela está fazendo, ela nem olha para o lado. E aí a gente vai, então, querendo entender como é que é isso, né? Se eles fazem um elogio, se eles dão uma bronca, como é que essa criança reage. Isso é comunicação, né? Se ela tem aceitação pelo carinho, pelo toque, ou se é uma criança que é mais arredia e não gosta que as pessoas toquem nela. Então, a gente vai ali conduzindo essas perguntas e a gente vai entendendo como que essa criança reage aos estímulos, principalmente em relação a essa linguagem, né? O que está por trás dessa comunicação, tá bom? Bom, deixa eu... uma coisa assim importante se a criança percebe a dificuldade dela. Então, se ela percebe que ela não consegue se expressar e ela acaba ficando, então, se retira do ambiente, se ela evita situações onde ela sabe que ela vai ser testada pela fala, se ela não lê, não escreve, como é que ela lida com isso? Ela tem compreensão deste problema? Ou ela simplesmente não quer e não faz e não se esforça e não quer ajuda e, enfim, como que ela age com isso? Ou ela tem vergonha dos amigos, ela não quer mais ir em alguns eventos, ou não quer mais ir para a escola, né? Tá começando a reclamar, não quer mais ir para a escola. Então a gente começa a entender o que essa dificuldade está causando na criança, se ela tem essa percepção dessa dificuldade com ela. Depois, então, que eu fiz essas perguntas, eu tiro sempre um tempo para sentar no chão e ficar junto com a criança, tá? Então, aí é o momento que eu vou ficar com ela, que eu vou dar a atenção exclusiva para ela. Se ela está ali muito
envergonhada, muito arredia, não querendo interagir comigo, eu chamo os pais para sentarem ali junto, e aí com a intermediação dos pais fica mais fácil a gente conseguir essa interação, né? Então aí a gente vai, porque aí eu vou tentar investigar um pouquinho mais, fazendo algumas perguntas, faço às vezes alguma colocação assim, olha, o boneco está chorando, o que será que a gente tem que fazer agora? E eu vejo se a criança entende o que eu estou falando sem eu dar pistas. Tem hora que eu vou dar pistas para ver se ela entende gestos, se ela entende expressão facial. Então, aí eu vou começar uma avaliação, né? Onde eu já vou entendendo como é que a criança se comporta. Ah, dá um para mim também, deixa eu também fazer igual você. Aí eu vejo, a criança dá, não dá? Quer tudo para ela, é difícil de compartilhar. Ela olha para mim, não olha para mim, ela me chama, ela pede ajuda quando ela precisa. Isso tudo vai fazendo parte já das minhas anotações, tá? Se possível, filmar tudo, que isso ajuda muito a gente a rever depois, né? E buscar informações que a gente na hora ali estava conversando. Eu não gosto de ficar conversando com os pais e anotando, 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 porque né, a gente perde esse olho no olho. Então, ó, eu peço para os pais, eu posso gravar essa nossa entrevista aqui e eu não filmo nessa hora os pais, porque eles podem se sentir, né, mais invadidos ali, enfim, constrangidos, mas eu gravo, né, o próprio gravador, o áudio não do WhatsApp, tem um gravador mesmo no celular, né? Então ali eu gravo essa nossa conversa, tá bom? E aí eu parto, então, para as orientações de algumas coisas que eu notei ali com a criança. Então, eu vou falar, por exemplo, olha, você viu que ele tem pouca atenção, por exemplo, né? Pouca atenção com o objeto, ele brinca um pouquinho e já quer sair, já quer explorar outro. Vamos tentar reduzir as opções de brinquedos para ele nessa hora? Vamos pegar 2 no máximo, pede para ele escolher, você quer esse ou você quer esse? Escolheu esse aqui, tira o outro de cena, vamos brincar com esse. Assim, não tem nada que vai competir ali, né, de legal, de interessante para ela querer parar aquela situação. Então, aí eu vou dando orientações. Olha, ela olha pouco para você, estou notando que ela olha pouco para a gente. Então, vamos fazer o seguinte, ó, toda vez que você for se dirigir a ela, dá um apoiozinho assim no rostinho para que ela levante a cabecinha, o olhar para você, né? Então, pega ela delicadamente. Olha, mamãe, olha como eu faço. Olha que legal que eu tenho aqui, né? E tentar, então, ir chamando mais a atenção dessa criança para a visão, né? Olhar o que você está falando, olhar o que você está fazendo, olhar o objeto que você pegou na mão, tá? Então, isso também é importante e a gente vai nessa hora dando, assim, pequenas orientações, poucas orientações, porque não adianta também os pais saírem ali com uma avalanche, né? Falar, ai meu Deus, nem lembro mais tudo que ela falou. Então, fala assim, dá umas 3 orientações e você vai pedir assim, vamos tentar durante essa semana colocar essas orientações em prática? E na semana seguinte, quando vocês voltarem, vocês me contem como foi para eu entender se isso funcionou, se não funcionou, se vai dar certo para vocês, se a gente precisa fazer uma modificação. Então, olha, eu estou sempre assim respeitando, né? Mostrando para esses pais que eu estou respeitando, que eu dei uma orientação, mas que eu respeito o tempo deles, né? Durante essa semana. E quero ouvir deles depois como é que foi isso, essa devolutiva, que o fato deles saberem que eu vou pedir uma devolutiva depois, já induz um pouco a que eles tentem, pelo menos, fazer alguma mudança ali de acordo com o que a gente pediu, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje, mas eu tenho uma surpresa muito especial. Eu quero lançar aqui hoje uma mentoria que eu vou dar, tá? Para vocês que querem saber melhor como ter esses critérios, então, eu tenho o meu método de atendimento,
Então, eu quero lançar para vocês essa mentoria do meu método de atendimento, e esse método, ele inclui não só essa primeira consulta presencial, mas ele inclui desde do primeiro contato que o paciente faz com a gente, né? Ou os pais do paciente fazem com a gente. Então, desde o contato por WhatsApp, ou via telefone, ou se é a secretária que atende, ou se é você, enfim. Mas o meu método vai desde eu tenho tudo já descrito, né? Tudo mastigadinho, quais são os passos, tudo que eu tenho que fazer desde o primeiro atendimento lá, quando ele faz o primeiro contato comigo, até eu terminar, então, vou colocar aqui até a devolutiva, tá? Então, como eu atendo o telefone, como eu marco a consulta, como eu atendo a primeira consulta, como eu faço as avaliações, e aqui eu já vou dar um spoiler para vocês, que as minhas avaliações não são longas, não são demoradas, eu uso muitos testes mais rápidos, que na semana que vem eu vou começar a contar isso melhor para vocês, porque, então, de hoje até a terça-feira que vem, nós vamos ter essa semana inteira de preparação, onde eu vou no feed colocando coisas para vocês sobre esse método de atendimento, e na semana que vem eu vou fazer, então, 2 lives, que eu vou chamar também de lives de esquenta, vamos dizer assim, tá? Vai ser um esquenta para que a gente possa depois ter essa oportunidade de fazer a mentoria, para eu explicar exatamente como funciona o meu método, o que ele dá certo, né? Onde eu percebo que tem vantagens na aplicação dele, e por isso eu quero compartilhar com vocês. Então, a partir de hoje, a gente lança aqui essas mentorias para que vocês aprendam o método que a gente faz para captar o paciente, desde a captação do paciente até a gente terminar uma avaliação e seguir com as intervenções, tá bom? Então, eu vou deixar depois um formulário lá no link da minha bio, para vocês preencherem, para vocês colocarem para mim quais são as maiores dificuldades de vocês, e eu vou preparar as 2 aulas da semana que vem, bem especial, para que a gente fale do método e que eu possa ajudar vocês, então, a se sentirem cada vez mais seguros e cada vez mais confiantes, inclusive sabendo o que vocês escolheram de informações para que isso te ajude no planejamento terapêutico, tá bom? Então, boa noite. Obrigada, Mônica. Desejando sucesso. Obrigada. Amém. E nos vemos, então, na semana que vem. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau.